Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de vetores e geometria analítica. Vamos falar agora sobre interseção entre planos. Eu vou inventar dois planos aqui pra gente. Os planos costumam ter letras gregas no nome, tá? Eu vou chamar um aqui de π, é aquele mesmo π que você usa, π1, tá? Eu vou dar um chute aqui, x mais 2y mais z igual a 2, números pequenos apenas para exemplificar. E o segundo plano, π2, eu vou chamar de menos x menos y mais 2z igual a 1. Eu quero saber onde esses planos se encontram. Na verdade, esses planos se cruzam em uma reta. Vamos ver onde estão esses planos aí, aqui no GeoGebra. Aqui no GeoGebra, vamos lá, GeoGebra, aqui ele. Ligou. Vamos lá, o nosso x mais 2y mais z igual a 2. E o outro plano era, como é que era mesmo? Menos x menos y mais 2z igual a 1. Quero só exemplificar para vocês aqui, que ficou bagunçado, né? Ficou bagunçado, mas olha lá a interseção do verde com o azul, tá bom? Eu vou ver se eu tiro esse plano do chão aqui. E olha aí, vocês vê direitinho agora melhor, ó, que esses dois planos, um verde e outro azul, o verde ele chamou de equação 1, o azul ele chamou de equação 2, eu chamei de π1 e π2. Olha só que esses planos, eles têm um cruzamento aí, eles se cruzam, obviamente, como vocês estão vendo aí, em uma reta. Essa reta que a gente quer descobrir, na verdade, a gente quer descobrir a equação dessa reta aqui, que é onde eles se cruzam. Tá? Vamos ver direito, vamos ver de outro ângulo aqui, ó. Ver por baixo, aqui, ó. Olhando por baixo, eles se cruzam nessa reta aí que você está vendo. Aqui assim, né? É o cruzamento desses planos. O nosso problema aqui agora é saber a equação dessa reta. Então, se a gente quer saber a equação dessa reta aí, vamos voltar lá para o nosso papel e vamos fazer o seguinte: nós vamos achar as equações reduzidas dessa reta, porque é a mais fácil maneira, é a maneira mais fácil que a gente tem para achar essa equação dessa reta, equações reduzidas. Então, eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma eliminação aqui, ó. Tentar eliminar o x e o y, fazer tudo em função de z. Se eu somar de cima com a de baixo, aqui dá zero, aqui dá sumir com x, né? Aqui dá y, aqui z aqui mais 3z, só somando, igual a 3. Então, eu vou só reescrever isso aqui desse jeito, ó. Vou reescrever essa equação y igual a menos 3z mais 3. Tudo bem? Beleza? Tirei uma equação daí. Agora, em vez de eu somar de cima com a de baixo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou multiplicar a de baixo por 2, ou seja, eu vou resolver essa equação aqui de novo, ó. X mais 2y mais z igual a 2. Eu vou multiplicar a de baixo por 2. 2π1, 2π2 no caso agora, né? Menos x. Não, multipliquei por 2, então fica menos 2x menos 2y mais 4z igual a 2. Deixa eu ver se multiplicou por 2. Eu estou multiplicando esse cara aqui por 2, ó. Tá? Menos 2x menos 2y mais 4z igual a 2. Deu certo, eu multipliquei. Vou fazer o mesmo que eu tinha feito antes. Eu vou tentar eliminar uma variável y, tá? O que eu vou fazer? Eu vou somar o de cima com o de baixo. Então, dá menos x, né? Esse de cima aqui mais esse de baixo vai dar menos x, tá? Vocês estão acompanhando. Esse mais esse aqui vai zerar. Mais 0y, esse mais esse vai dar 5z igual a 4.
E daqui eu vou escrever assim, ó, que o meu menos x é igual a menos 5z mais 4, ou seja, x é igual a 5z menos 4. E eu tenho, então, com essas duas equações, as equações reduzidas da reta. Cadê elas? Aqui, ó. Vou começar com x. X é igual a 5z menos 4 e y é igual a menos 3z mais 3. Você olha para cima e fala, mas isso daí nós não estamos acostumados com essas equações. Essas equações aí são as equações reduzidas da minha reta. Você encontrou as equações daquela reta que eu mostrei para você na interseção dos planos. Mas eu vou agora dar um adianto. Eu vou falar para vocês que eu vou achar dois pontos nessa reta aí para a gente poder escrever ela em coordenadas, coordenadas não, em equações paramétricas, tá? As equações paramétricas dessa reta, se eu fizer z igual a zero, olha lá. Se eu fizer z igual a zero, eu tenho que eu tiro o x é igual a menos 4 e o y é igual a 3. Ou seja, essa reta passa com certeza no ponto menos 4, 3 e 0. Se eu fizer z igual a 1, eu tenho na primeira equação x, olha lá, 5 vezes 1, 5 menos 4, 1. E na segunda equação, eu tenho com z igual a 1, né? Eu tenho y igual a 0, olha lá. Ou seja, ele também passa pelo ponto B, 1, 0 e 1. Então, tendo o ponto A e o ponto B, vou até mudar de cor aqui para a gente ver, ó. Eu tenho esse ponto A e esse ponto B, são dois pontos pelos quais nossa reta passa. Com esses dois pontos, eu simplesmente mudei o valor de z aqui, ó, z igual a 0 e z igual a 1, e acabei achando dois pontos pelos quais a reta passa. E agora eu posso escrever o seguinte, eu consigo achar um ponto, eu vou escolher esse ponto B aqui, que é mais simples, tá? E vou achar um vetor diretor. Como é que eu acho um vetor diretor dessa reta? Vamos chamar de vetor diretor é igual o A menos B, que é menos 4 menos 1, tá? Menos 4 menos 1, menos 5, 3 menos 0 igual a 3, 0 menos 1 igual a menos 1. Aí nós temos o vetor diretor e um ponto. Se eu tenho isso daí, eu posso escrever as equações paramétricas da minha reta, que são, olha lá, aquela rapidinha que a gente acha. X, Y e Z. Coloca o ponto que eu quero lá. Aqui está o ponto B. Menos 5t mais 3t menos t. Ou seja, as equações ficam x igual a 1 menos 5t, y igual a 3t e z igual a 1 menos t. Tá aí as equações paramétricas da minha reta, tá? Então aqui o que eu faço, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a fazer o seguinte, a gente aprendeu como é que resolve esse problema na marra mesmo. É muito simples, a maior maneira que a gente tem é a gente encontrar, dados dois planos, a gente encontrar, eliminar uma variável, no caso aqui eu eliminei o x e achei uma equação, tá? Em z. Se eu tiver novamente essas mesmas equações, mas uma delas modificadas, eu acabo eliminando outra variável, eu acabei eliminando o y, e eu acabei ficando no final com a equação, tá? Com parâmetro z. Tanto a primeira quanto a segunda, vamos ver só, olha lá. Dá uma olhada. Tanto a primeira quanto a segunda, essas duas juntas aqui, elas determinam uma reta.
E como é que eu faço para achar essa reta em coordenadas? Coordenadas, eu estou cansado de falar coordenadas, mas é em equações paramétricas, tá? Então agora começa um segundo problema. O segundo problema começa a partir desse momento aqui, em que eu faço, até vou escrever mais bonitinho aqui, ó. Eu faço um z, eu atribuo dois valores para z. Por que eu atribuo dois valores para z? Porque eles estão ambos com parâmetros nas equações x e y, tá? Então o que eu faço? Atribuo dois valores para z. Quando eu coloco ele igual a zero, eu acho o ponto A, menos 4, 3 e 0. E quando eu atribuo o valor 1, tá? 0 é esse, o valor 1, eu acho o ponto B. Tá? Esse ponto B que a gente acabou de achar aqui, ó, 1, 0 e 1. Se eu tenho dois pontos, eu acho um vetor diretor, tá? Esse aqui é o nosso vetor diretor da reta. E com o vetor diretor e mais um ponto, no caso eu peguei o mais simples dele, tá? O vetor diretor e um ponto, eu escrevo as equações paramétricas da reta, sendo aqui está o meu ponto e aqui está o meu vetor diretor. Tudo bem? Então esse problema foi 2 em 1. Foi o problema de achar as equações da minha reta, né, da interseção dos dois planos, e o de transformar a partir desse traço aqui vermelho que eu dei grande aqui. Esse é o segundo problema daqui para baixo, que é o de transformar aquelas equações reduzidas da reta lá da interseção em equações paramétricas aqui embaixo, tudo bem? Então temos aí um problema 2 em 1 para você se divertir fazendo agora, tá? Esses exercícios aqui que eu deixei para vocês. Encontrar uma interseção entre os planos tal e tal, você vai repetir o que eu fiz. Agora, qual a interseção entre o plano 2x menos y mais 3z igual a 4 e o plano xy? Você vai ter que saber qual que é a equação do plano xy. Qual que é a equação do plano xy? É o chão, tá bom? Tem que pensar um pouquinho, ver, pesquisar, que é uma das mais simples equações que tem. E a interseção com o plano xz, que é um outro plano extremamente simples. Agora, esse 24.3 é só para constar, porque às vezes o pessoal quer saber o ângulo entre os planos. Ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores normais dos planos. O vetor normal está aqui, ó, o vetor normal desse plano. 1, menos 1 e 1. E desse daqui, 1, 2, menos 1. Você tem os vetores normais desse plano aí, desses dois planos, tá? Agora, um plano paralelo ao plano x mais 2y mais 3z igual a 0, que passa pelo ponto P, 3, 4 e menos 1. Então, como eu disse para você, você precisa de um vetor normal, que você tira aqui, ó, é 1, 2 e 3. São esses coeficientes, tá? No plano, vetor normal. Mais um ponto P, você cai no problema do vídeo anterior. Você tem um ponto e um vetor normal, você acha a equação de um plano. E a coisa que eu quero dizer para vocês aqui é o mais importante, é o seguinte: os planos estão como se fossem assim, ó, como se fossem as retas paralelas, tá? Se você perceber, um vetor normal a esse cara também é normal a esse cara aqui de baixo. Eles são vetores, tá? Mesmo vetor, se você quiser pensar, ou então são vetores aí que é um múltiplo do outro. Ou seja, eles têm a mesma direção, pode até ter sentido diferente, mas vetores, como vocês podem ver na figura aí, normais a planos, que são paralelos, também são paralelos. Então você pode pegar esse vetor aqui, desse plano, para ser o vetor normal do outro plano, tá bom? Então isso aí é uma coisinha que você tem que, se quiser, fazer no GeoGebra para poder confirmar. E agora essa aqui é uma pergunta mais teórica, que se é possível a interseção de dois planos em apenas um ponto. O que você acha? Você pode não ter interseção se eles forem paralelos.
quando eles, em geral, eles cruzam também em uma reta, e será que é possível dois planos se interceptar em apenas um ponto? O que você acha? Vou deixar vocês aí com esses delírios matemáticos. Vou me picar e deixar vocês com um abraço. E não se esqueçam, temos dois problemas em um aqui. Mais uma vez, esse problema de cima era encontrar as equações reduzidas da reta, tá? Equações reduzidas da reta, que é a interseção, e esse problema de baixo é transformar as equações reduzidas em equações paramétricas, tá? Que é um problema antigo aí que a gente já viu também. Fica aí com o meu abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.